Hoje nós vamos terminar o estudo de Criar Filhos Compassivamente, de Marshall Rosenberg. Hoje é o final desse livro. É um livro bem pequenininho, a gente conseguiu estudar ele inteiro. E hoje é o dia da finalização, o dia que nós vamos encerrar, ok? Então vamos lá, vamos começar? Obrigada pelo presente que eu ganhei, né? Que é a xícara aqui, ó, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Tem até uma foto minha aqui, tá vendo? Muito obrigada, vai fazer parte agora das minhas manhãs aqui com vocês, ok? E vamos lá, gente, a gente falou sobre tanta coisa, a gente falou sobre tantos conceitos importantes da comunicação não violenta dentro da educação dos nossos filhos. E hoje a gente vai falar sobre comunidades de apoio, que eu gosto de chamar como contágio social. Falei sobre isso ontem no almoço de confraternização com as meninas e é o assunto de hoje também, de um jeito diferente explicado aqui, mas que tem tudo a ver, ok? Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu já vou começar com a leitura do livro. E ele diz assim: é difícil contemplar opções radicalmente diversas no mundo onde a punição é tão prevalente e onde há grande chance de sermos mal interpretados se não usarmos punição e outras formas coercitivas de comportamento. Então a gente vive num mundo onde se bater nos filhos é normal, onde pai ser autoritário é normal, onde exigir o respeito é normal e não conquistar o respeito. A gente vive numa cultura onde isso é ser pai e mãe. Então, tudo que a gente faz contra isso ou fora disso, a gente pode ser mal interpretado como pais negligentes, omissos, permissivos, que mima demais. E eu nem acho que as pessoas que interpretam isso sejam de todas erradas, porque muitas pessoas que estão estudando comunicação não violenta, disciplina positiva, uma educação respeitosa, acabam mesmo caindo na permissividade. Mas a permissividade não é a educação respeitosa, não é a parentalidade consciente. É que é muito natural, se nós somos de um jeito, a gente acaba migrando para o oposto até a gente encontrar o equilíbrio. E aí esses pais que não entendem nada estão analisando o contexto totalmente equivocados e aí começam a julgar a educação como se permissiva fosse. Mas nós não estamos falando de permissividade e nem de autoritarismo. Estamos falando de sermos gentis e firmes ao mesmo tempo, que é o respeito mútuo, o aprendizado mútuo, a força com a criança e não sobre a criança, ok? E ele continua: por isso, ajuda muito fazer parte de uma comunidade de apoio que compreende o conceito da maternagem e paternagem do qual estou falando. Ali encontramos o suporte para prosseguir no mundo que muitas vezes não dá incentivo a este estilo de criação. Por isso que o contágio social é tão importante. Se você estuda para educar, mas está rodeada de mães que não estudam, vai ficar cada vez mais difícil para você caminhar. E cada vez mais difícil você conseguir encontrar a resposta certa, a palavra certa, a ferramenta certa para a educação. Porque você está se abastecendo em volta de coisas tóxicas, de punições, de chantagens, de recompensa, né? Então todo mundo em volta de você tá te dando um outro combustível e você tá sozinha procurando um. Não que não consiga, mas é mais difícil, é mais desafiador. Você vai ter mais repetições de comportamentos que você não quer mais ter, que você quer deixar de ter. Por isso que ele tá dizendo aqui, eu concordo, que fazer parte de uma comunidade, ou seja, ter amigos que pensam como a gente, ajuda no processo. Gabi, mas eu não tenho, as minhas amigas não concordam comigo, então a gente precisa aumentar o nosso círculo de amizade. Por isso que ontem eu fiz a confraternização com as meninas, ninguém se conhecia ali. Todas elas eram alunas e mães e clientes individuais e ninguém ali tinha se cruzado. E ali a gente sentou e elas pareciam que se conheciam há anos, porque começaram a conversar sobre as mesmas coisas, porque estavam no mesmo processo, mesmo individualmente, mas trabalhando as mesmas coisas, na mesma linguagem. Então os assuntos casam e elas se entendem, geram empatia. Aí uma descobriu que a outra tinha dificuldade no exercício, a outra também tinha. E isso é o gostoso, né? Saber que você não tá sozinha na vida, que o barco tem gente com você e gente que pensa como você.
né? E isso faz a gente se sentir encorajado para caminhar, para continuar estudando, para continuar no processo. Então, procurar pessoas que pensem como vocês é extremamente importante para a trajetória de educação positiva, de parentalidade consciente. Então, se você tem alguém no seu ciclo de amizade que não contribui para a tua maternidade, comece a procurar outras pessoas para que você possa compartilhar suas dúvidas, compartilhar seus medos, aquilo que você não consegue lidar, porque isso é extremamente importante, isso é o apoio, né? A rede de apoio emocional que a gente precisa. E uma alimenta a outra, uma nutre a outra. Eu nem sei se as meninas ontem perceberam isso no nosso almoço, mas às vezes elas soltavam algumas comunicações limitativas e uma e outra já corrigia, né? Você faz isso ou fazia? Então, assim, já as outras pessoas vão incentivando a gente a usar a comunicação correta, e isso é muito legal. Quando eu atendo mães que têm irmãs que também caminham na mesma direção e têm filhos, o que é legal? Às vezes se reúnem as irmãs e os primos e uma tenta educar o filho da outra, e essa que está recebendo a educação pela irmã não fica chateada, porque tá junto, né? Porque entende. Porque começa a perceber e fala, legal que você fez isso, entende por que eu tô fazendo. Então entende que a educação soma uma para outra. A gente confia naquele que tá com o nosso filho, que vai fazer a mesma coisa que a gente, porque estamos no mesmo barco. Então isso é muito importante, tá? Ampliar as comunidades de apoio, as redes de apoio, mudar o nosso contágio social. Por que contágio? Porque somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se a gente está rodeado das 5 pessoas mais conectadas, mais próximas a você, que não são evoluídas como você, que são tóxicas para você, que não pensam como você, que não te ajudam no processo, você vai muito mais tender para elas do que para aquilo que você está estudando. E aí você sente que você estuda, que você vê vídeo, que você faz, mas parece que você não sai do lugar. É por isso. Por isso que as pessoas com quem você convive é muito importante, ok? E ele continua aqui. Quando eu tinha companhia de outros pais e mães que também estavam tentando se vincular a seus filhos da mesma maneira que eu, foi muito bom poder falar com eles, ouvir suas frustrações e poder falar a eles das minhas. Notei que quanto mais participava dessa comunidade, melhor conseguia adotar esse processo com meus filhos, mesmo sob condições complexas. Me sentia encorajada, né? Me sentia autoconfiante, é isso que ele está querendo dizer aqui. Porque as coisas faziam sentido. Tem uma pessoa que colocou assim, Gabi, vou ter que mudar todo o meu grupo. Não é nem a questão talvez da gente mudar, vocês vão perceber que naturalmente as coisas mudam mesmo, né? Eu também mudei meu ciclo de amizade quando eu comecei meu processo de evolução. E nem fui eu que saí, foram elas que saíram de perto de mim. Porque começaram a se incomodar com a forma como eu fazia, né? Porque a gente fazendo diferente, a gente ativa gatilhos da outra pessoa que pune, que castiga, que briga. E aí ela não quer estar perto da gente porque a nossa forma de educar mostra as falhas dela como mãe ou questiona a forma que ela está fazendo há muito tempo. E aí a gente não quer se sentir questionado. Só que você entende que não somos nós que julgamos ou que questionamos, é o que a gente faz que faz com que a pessoa sinta, ela se sente assim pelo que ela está vendo, mas não é a nossa intenção, não é provocar esse sentimento na outra pessoa, mas acontece. Então, naturalmente, algumas se afastam, outras se afastam, refletem e voltam e falam, eu quero aprender o que você está aprendendo. Comigo aconteceu isso. Eu tive amigas que foram e nunca mais voltaram, que falaram mal, que criticaram, depois vieram pedir perdão, mas nunca mais voltaram. Eu tive amigas que foram e depois de um tempo voltaram e falaram, pelo amor de Deus, me ensina o que você está aplicando em casa, eu preciso aprender sobre isso, que minha vida está um caos. Né? E eu tive amigas que não, que chegaram e falaram, nossa, gostei disso daí, o que é isso? E já quiseram saber mais. Então vai existir de tudo dentro da nossa roda de amizades, de nossa roda social. A gente tem que estar preparado para isso, ok? A Vânia disse assim, pessoas que não têm os mesmos propósitos e princípios roubam nossas energias. Entendam, entendi o que você quis dizer, mas é melhor a gente pensar assim, nós permitimos que eles roubem. Porque às vezes a gente quer tentar mostrar para eles o que é que a gente faz, que é certo. A gente quer tentar ensinar para eles, a gente quer tentar validar o nosso comportamento e a nossa escolha. Não, eu tô fazendo isso porque eu sei que isso funciona.
E aí, o que me tira a energia é precisar me validar o tempo todo. Confirmar que o que eu tô fazendo é certo. Mostrar que a minha educação é a educação saudável. Isso me tira a energia. Então, a gente pode simplesmente não fazer mais isso. Continuar educando e não se importar para o que vão pensar. Se você tá certo, se você tá errado. Só que isso eu preciso ter muita maturidade emocional. Para os olhares, para as conversinhas nos bastidores. Porque vai ter, gente. Vai ter. Né? Então a gente precisa ter muita consciência disso para não sofrer, para não se sentir sobrecarregado, como a nossa colega aqui disse, ok? Gabi, é possível que o marido, mesmo vendo os resultados positivos, não queira mudar por orgulho, por falta de autorresponsabilidade? Infelizmente é. Eu vejo que tá dando certo, eu não quero assumir aquilo, porque daí eu preciso negar toda uma educação. Eu preciso negar toda uma consciência. E nem todo mundo quer evoluir porque não quer negar aquilo que fez de errado. Né? Não quer negar, não quer positivar aquilo que fez de errado, quer continuar negando. Então, infelizmente, existe. O que eu digo para vocês sobre isso? É uma criança interior ferida que precisa de acolhimento. Então, você tem que caminhar, né, dentro da tua verdade, sem desrespeitar teu marido, que é pai dos teus filhos. Você não pode denegrir a imagem dele perante as crianças, mas também não pode ser omissa de deixar que ele faça o que ele quiser com as crianças por pura dor interna, né, por pura falta de consciência e falta de autorresponsabilidade. Mas nós, mães, temos que ter sabedoria para falar com os maridos, longe das crianças, num outro momento, questionando sempre, às vezes entrando dentro de uma discussão, mas não para desvalidar o marido, para mudar o foco, né, redirecionar, porque estamos vendo que está indo uma direção que a gente não gosta. E tudo isso a gente consegue fazer, mas a gente precisa ter muita maturidade emocional, porque a gente precisa do apoio. Quando a gente não tem, a gente acaba, às vezes, devolvendo na mesma moeda com indiferença, com falta de admiração, e isso não soma dentro de uma família e muito menos dentro de um casamento. Então, quando a mãe é a favor e o marido não, exige mais da mulher ter essa consciência, essa autorregulação emocional, né, esse controle emocional para não acabar virando contra o marido, e aí você tá respeitosamente com seus filhos e desrespeitosamente com o seu marido, e isso não é coerente, porque dentro de uma parentalidade consciente a gente está falando de respeito mútuo, ok? Para com todos, é um estilo de vida, não é só uma ferramenta para conseguir atingir o que eu quero, para fazer com que a criança faça o que eu quero, não, é um estilo de vida, tá bom? E ele continua, certo, gente? Ele fala aqui sobre um episódio, não vou ler para não ficar extenso, então eu vou resumir. Ele fala que ele estava na casa dele um certo dia e os filhos estavam brincando, era um dia para eles passarem em família, mas de repente bateu um casal lá na casa dele, porque ele ajudava casais, né, em relacionamentos, em crises, e aí esse casal bateu pedindo ajuda e ele prontamente ajudou esse casal, colocou esse casal para dentro e começou a conversar com esse casal. De repente, a polícia bate na porta dele e era uma adolescente, porque ele também era terapeuta, então ele também atendia adolescentes em crise, e a adolescente foi encontrada num trilho de trem, tava, enfim, emocionalmente super abalada, a polícia pedindo para ele poder atendê-la, né, para ela não acabar cometendo um crime nem nada com a própria vida, e ele, sem saber o que fazer, colocou também essa menina para dentro de casa. Então tava a menina na cozinha e o casal na sala. E aí ele escreve aqui: a polícia foi embora e eu fiquei com a moça chorando na cozinha e o casal na sala. Fiquei indo e vindo de lá pra cá, tentando cuidar amorosamente dos dois, do casal e da menina. Enquanto fazia isso, olhando no relógio e torcendo para ainda sobrar tempo para desfrutar algum lazer pessoal, as 3 crianças dele começaram a brigar lá em cima. Subi as escadas aos pulos e descobri algo fascinante. Olha só. Talvez escreva um trabalho científico sobre isso algum dia. O efeito da altitude no comportamento maníaco. Que isso, Gabi? Olha o que ele escreve aqui. Veja, no andar de baixo eu era uma pessoa amorosa, cuidando daquele casal, da jovem na cozinha. Porém, no andar de cima eu me tornei um maníaco. Disse aos meus filhos: o que tem de errado com vocês? Será que vocês não veem que tem pessoas sofrendo lá embaixo? Já para os seus quartos. Então imagine o tom, o jeito, a forma como ele usou isso, ok? Para se chamar de maníaco. Talvez tenha sido muito pior do que eu narrei aqui para vocês.
E aí as crianças, cada um voltaram respectivamente para seus quartos e ele desceu lá, dar toda a atenção. E aí ele continua. Como é fácil ser amoroso com as pessoas lá embaixo, mas com que rapidez eu conseguia ser grosseiro com a minha própria família lá em cima. Gente, isso pra mim faz tanto sentido, porque se a gente não se policiar, é isso mesmo. Às vezes a gente cuida tanto de alguém, um vizinho, uma visita que tá na nossa casa, e a gente é super solidário, super receptivo, super empático. Mas aí a nossa criança chama a gente enquanto a gente tá ali naquela conversa, tentando ser útil, e ela pede uma ajuda, ou ela insiste por alguma coisa, ou ela pede a sua atenção, e aí rapidamente você muda, e você não é mais solidário, empático, amoroso, cuidadoso, não, você é agressivo, violento. E aí já briga e já fala, pelo amor de Deus, vai arranjar o que fazer. E aí por isso que ele fala, né, que ele um dia vai escrever um trabalho científico sobre isso, sobre a altitude no comportamento maníaco, ou seja, uma hora eu sou muito bom e de repente eu sou a pior pessoa do mundo. E de repente eu sou a pior pessoa do mundo com as pessoas que eu mais amo, que são os meus filhos. Eu não troco os meus filhos pelos meus amigos, mas eu trato mal os meus filhos e não trato mal os meus amigos. Não é verdade? Né? Quem nunca fez isso? Até eu já me peguei, né? Lendo esse texto, até eu falei, gente, até eu já fiz isso, né? Às vezes a gente faz sem perceber. A gente tá ali ajudando alguém, de repente vem e pergunta alguma coisa e fala, e se for um adulto perguntando? Você vai lá e você vai fazer, né? E aí, por que a criança não? Então, isso também me tocou muito, né? Que pode acontecer e que eu acredito que aconteça em várias famílias, em várias casas. A gente só precisa ter a consciência que a gente faz isso, pra gente poder parar o nosso comportamento negativo, né? E essa frase foi muito legal. Como é fácil ser amoroso com as pessoas lá embaixo, mas com que rapidez eu conseguia ser grosseiro com a minha própria família? E aí ele voltou, pediu perdão para os filhos, e é essa a grande questão. Quando eu erro aqui em casa, e eu erro também muito, a diferença é que hoje eu percebo o meu erro, eu sei de onde ele veio, por que ele veio, eu sei identificar a carência que eu estava no momento, a crença que eu estava no momento, e eu retorno e peço perdão. E ele fez isso, respirei fundo e fui primeiro no quarto do meu filho mais velho. Disse que estava triste por ter descontado neles coisas que estava sentindo em relação às pessoas lá embaixo. Ele entendeu e disse apenas, tudo bem, pai, não foi nada demais. Porque as crianças, elas perdoam facilmente, né? Elas são muito empáticas. Depois foi até o outro quarto e as crianças foram falando, tudo certo, pai, tudo certo. Até que a filha dele disse assim, tudo bem, pai, ninguém é perfeito. E aí ele fala aqui, para finalizar, ofereço a você este conselho reconfortante que me foi dado pela minha filha. Ninguém é perfeito. Para que se lembre que tudo que vale a pena fazer de modo menos do que perfeito. E a criação de filhos, evidentemente, vale muito a pena, embora às vezes seja inevitável que o façamos de modo menos que perfeito. Se nos castigarmos sempre que não formos pais perfeitos, nossos filhos sofrerão por causa disso. Porque se a gente ficar se punindo toda vez que a gente errar, nós vamos perder a motivação. A gente vai achar que não dá conta, a gente acha que não consegue, e a gente volta para o meio tradicional porque estamos desencorajados enquanto adultos. Não vamos conseguir continuar na trajetória, na caminhada. Por isso que não é sobre perfeição, é sobre evolução. O dia que eu criei essa frase, eu tinha isso muito em mente. Eu via as pessoas estudando, eu no meio dos meus cursos, né, buscando mais autoconhecimento, e aquela cobrança das mulheres, a maioria era mulher, mas tinham homens também estudando, aquela cobrança de não poder perder nada, de conseguir achar todas as ferramentas, e aí no meio de uma dinâmica, uma questionava, sabe? Mas e se a criança fizer isso? E se ela interpretar desse jeito? O medo de não dar certo? E eu falei, gente, não é sobre perfeição, é sobre evolução. E eu lembro que eu fiz essa frase no curso. Eu falei essa frase dentro do curso. E todo mundo falou, é verdade. E aí eu falei, essa frase vai ser o meu lema. Porque se a gente ficar preso a tudo que pode dar errado, se a gente ficar preso aos traumas o tempo todo que a gente vai criar nos nossos filhos, a gente não vive. E a gente se pune toda vez que a gente errar e a gente se afasta de sermos os pais que eles merecem que a gente seja. Porque
se sentindo culpado, se sentindo mal, se sentindo frustrado, humilhado, a gente não consegue ser bom, a gente não consegue ser amoroso, a gente se cala, a gente se fecha, a gente sofre e eles sentem isso. Então, errar, vamos errar. Talvez você seja muito permissivo às vezes, talvez você seja muito autoritário. Aprenda com teus erros, volte atrás, peça perdão, ressignifique. Tem muita gente que fala assim, Gabi, mas eu pedi perdão pro meu filho, quem que ele vai pensar que eu sou? Ele vai pensar que você é uma pessoa que olha para o erro como aprendizado. Ele vai admirar você. Ele vai entender que se ele errar, ele pode consertar. Ele vai entender que isso é a atitude de uma pessoa que sabe quem é e sabe onde quer chegar, que é forte e que é digna de ser admirada e respeitada. Ele vai aprender valores importantes. Nós pais erramos, nós não somos perfeitos. Por que passar para os nossos filhos que o nosso erro ele é aceitável? Só porque eu sou mãe não é aceitável. E eu posso aprender com ele, a minha criança também pode aprender. Quando ela erra, eu não quero que ela se desculpe. Quando ela erra, eu não quero que ela veja o erro e mude. E aí quando eu erro, eu não mostro isso para ela. Se ela aprende através do exemplo, se somos modelos, por que não podemos fazer isso? Não é sobre se vitimizar em relação à criança e se rebaixar para que os papéis sejam invertidos. Tem mães e pais que invertem papéis e os filhos se sentem mais maduros em casa. Não é isso, não é esse o motivo e não é isso o que eu estou falando. Eu estou dizendo que é preciso sim a gente reconhecer os erros, conversar com a criança com segurança para passar essa segurança para o filho e dizer, olha, eu errei, eu sei porque eu errei. Que eu já avaliei o meu erro, eu errei porque eu estava estressada, cansada com outras coisas e depositei isso em você. Então eu quero te pedir perdão, não sou perfeito, mas eu tento ser evoluído todos os dias, eu tento melhorar a cada dia e eu preciso da sua paciência e do seu perdão todos os dias, meu filho. Porque é assim que a gente vai crescer, nos erros a gente vai aprendendo pra gente tentar não cometer de novo. Mas isso pode acontecer e se acontecer a gente tá pronto para resolver. Essa é a grande questão de uma educação que vai exigir mais da gente em criatividade, raciocínio, tempo de educação, mas menos da gente emocionalmente, porque a gente aprende a todo instante, é o aprendizado mútuo. A criança aprende e nós aprendemos com ela. Ok, gente? E é isso. Queria finalizar então com vocês hoje. Estou saindo de férias hoje à tarde, daqui a pouco vou atender as duas últimas clientes de 2020, que foi um ano de muito aprendizado. E aí, à tarde já estarei de férias. Depois, esse final de semana, a gente pega voo aí, vamos viajar, sair de viagem, curtir um pouco a família. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo nas conexões da manhã esse ano, tiveram presentes. Não vou dizer que a gente não vai se ver mais esse ano, talvez eu sinta vontade de ligar lá o vídeo uma manhã, caminhando, enquanto todo mundo tá dormindo e dar um oi pra vocês. Talvez eu faça isso, talvez não vou programar, porque quero curtir um dia de cada vez, quero sentir o que Deus tem pra mim, quero sentir o que Ele quer que eu fale pra vocês, se Ele quer que eu fale, se Ele quer que eu me dedique só pra minha família e só para meus pensamentos sozinha. Mas pode ser que a gente se veja, pode ser que não, mas eu quero agradecer vocês nesse ano que se passou, tá? Todo mundo que ficou aqui, todo o story respondido, interagido, toda live participada, todo estudo, toda dedicação, todo o dinheiro investido em vocês, em atendimentos, em cursos. Muito obrigada, tá? Pela confiança, pelo carinho. Eu torço muito e oro muito por todo mundo que eu conheço de uma certa forma presencialmente, ou por direct, ou por aqui, que Deus haja na vida de vocês e que Ele transforme a vida de vocês, o coração de vocês, a mente de vocês, para que vocês possam colher bons frutos, ok? Um beijo grande! Lembre-se, criar filhos compassivamente é possível, basta a gente se reeducar e nunca deixar de estudar para educar. Lembrando que não é sobre perfeição, é sobre evolução. Um beijo, fiquem com Deus.